Eu quero saber, começando já, como que começou a tua vida com Cristo? Eu tive um encontro com Deus. Primeiro assim, eu era o Rodrigo Mundão. Eu era um rapaz extremamente assim, gostava da noite, gostava de bebidas e não queria... Apesar dos meus pais sempre me forçando assim... Seus pais eram cristãos já? Meu pai, ele foi o primeiro a se converter no evangelho, ele era antes católico, aí ele se converteu. Minha mãe, ela era da Umbanda e também meu pai acabou trazendo o evangelho para dentro de casa, e ele se converteu. Mas eu tinha por volta de uns 6 anos. Então eu ia nas escolinhas dominical, meu pai sempre falava das histórias da Bíblia, e eu amava, desde pequeno, eu gostava muito das histórias da Bíblia, assistia os desenhos bíblicos, mas de pequeno eu não tinha muito compromisso com o Senhor, e fui crescendo dessa forma. Conhecia Jesus, Deus, de ouvir falar, até parecia que eram mais umas histórias, assim, historinhas, mas não algo real, eu não vivenciava aquilo E aí cresci, minha adolescência, fui jovem e realmente fui um rapaz extremamente mundano. Seus pais tentaram já nessa época te trazer de volta ou só orando? Havia um diálogo, tipo, filho, olha, a gente tá vendo que aqui esse outro lado, ou que você tem bebida, ou que essas companhias... Havia essa tentativa ou era algo mais no secreto? Era oração e deixa ele que um dia ele vai enxergar? A minha mãe, ela era mais firme, assim. Ela falou, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. E eu tentava achar uns meios de não ir pra igreja. Eu tentava correr da igreja. Você estava naquela fase que achava chato. Isso, chato. E eu não aguentava ver uma pregação. Eu achava muito chato mesmo, naquela época. E então a minha mãe era mais firme. E o meu pai, ele orava também bastante, mas ele não pegava tanto assim no meu pé, vamos dizer assim. Mas eu sou resposta de oração de ambos, com certeza, sabe? Porque eles não desistiram. Por mais que eu tava lá mais pro mundo, eles sempre orando por mim. Eu ia naquela época, eles falavam, não, vamos pra igreja, vai ter evento X ali, vai ter o evento dos jovens, vamos lá, vai ser uma bênção. Eu ia, tentava lá, ouvia a palavra, mas até aquele momento, a palavra entrava pro ouvido, sai por outro. Nem prestava atenção. Nem prestava atenção. Eu queria ir embora porque eu queria ir depois pra balada, vamos dizer assim. Sim, achava mais divertido o que o mundo trazia, né? Exatamente, me atraía muito mais naquele momento. Né? Por quanto tempo você ficou... Olha, no mundão? Muito tempo, porque eu tive um encontro... Mas você é jovem, não é ainda? Pode falar 30, a idade? Pode? Ou essa coisa é só com mulher? Eu vou fazer 39 anos no final desse ano. Parece menos, parece, né? E eu tive um encontro com Deus em março de 2018. Foi ali que realmente minha vida, Deus me transformou da água para o vinho. Eu tive um encontro com o Senhor real, igual o apóstolo Paulo, que estava numa direção para perseguir e Jesus apareceu. Eu tive um encontro, assim, maravilhoso com o Senhor. Parecia que eu não estava mais ali no local. Foi um evento que a minha igreja promoveu, chamava Encontro com Deus. E eu fui nesse encontro com Deus. Você foi em busca de algo ou você também caiu de paraquedas? Como que foi assim, quando eu comecei na época a namorar a minha esposa, ela me colocou na linha, porque assim... Ela já era cristã? Ela sempre foi cristã. E quando eu comecei a conhecê-la e tal, ela me colocou limites. Ela falou, eu sou cristã, tenho princípios, então comigo não vai ter esse namoro mundano como eu tinha antigamente. Né? E eu, por um lado, por ter já batido a cabeça algumas vezes, eu já estava com o meu coração um pouco aberto para conhecer a Deus. Eu quero conhecer esse Deus que todo mundo fala que é real. Você já tinha passado, né, visto o mundo, aproveitado do mundo, se decepcionado e visto que aquilo não te completava. Exatamente. Eu lembrava de tudo que meu pai falava e eu não queria saber. Da minha mãe orando, minha mãe, vamos para a igreja. Então, eu tava só quebrando a cara no mundo, tudo dando errado. E aí eu lembrava de tudo que os meus pais falavam de Jesus, de quão maravilhoso era servir a Deus. E aí começou a vir isso forte na minha mente. E eu já creio que era ali o Espírito Santo já me conduzindo. E aí eu falei, eu quero conhecer. Eu fui numa vigília
Como você conheceu a tua esposa? Vou te contar. Eu fui nessa vigília e falei para Deus assim, eu quero te conhecer. Eu quero ter uma família, porque uma família que vá te servir. Sim. Eu quero ser renovado, eu quero te conhecer, não só de ouvir falar. Sim. E foi assim, eu fui embora, depois que eu acabei conhecendo a Lilian. Eu tive um sonho. Eu tava no mundo ainda, tava querendo conhecer a Deus, mas ainda tava, sabe, com um pé na igreja. Enquanto eu não conhecer a Deus, eu vou ficando aqui. Isso, vai ficando aqui. Eu quero conhecer. Tá, aprontei muito. E aí, eu, na época, falei assim, vou criar um aplicativo de relacionamento. Vou entrar num aplicativo de relacionamento. Não é o Tinder, antes que alguém fale. Mas eu entrei, na época, num aplicativo. E deixei lá, entrei e tal. E Deus me deu um sonho. Nesse sonho, eu vi 3 moças. Eu estava como se fosse numa porta de uma loja de um shopping, parecia um shopping. Eu vi 3 moças vindo na minha direção. Quando eu estava ali, eu vi as 3 moças, as 3 eram bonitas, e eu fiquei encarando as 3. E elas foram vindo assim na minha direção, só que eram 2 loiras e uma de cabelo escuro, morena. E justamente quando ela estava chegando perto de mim assim, a do meio olhou para mim e sorriu. E eu gravei no meu sonho o sorriso, né? E no sonho, Deus falou comigo. Falou assim, essa é a mulher que eu separei para você. Aí eu acordei. Eu falei, mas eu tô aqui, né? Você achou que era um sonho comum ou você percebeu que era um sonho Deus. Diferente? Eu sabia que era Deus falando. Foi diferente, assim. Diferente, eu sei. Quando é um sonho que é para te passar uma mensagem, a gente sabe que não é? Exatamente. Eu falei, é Deus que me falou. Então eu liguei para minha mãe e comecei a contar. Falei, mãe, eu tive esse sonho. Comecei a contar para ela. Ela falou, quem sabe agora você toma jeito na vida, né? Desse jeito. Quem sabe, né? Você toma jeito. E assim, eu comecei a fazer uma varredura na minha lista de contatos de mulheres. Eu falei, mas... E o aplicativo você manteve ele? Ficou lá. Ficou procurando um sorriso ali. Cadê? Quem tem esse sorriso? Fala a verdade. Assim, ficou lá. Mas... eu guardei aquele sorriso. Foi a coisa que eu mais guardei. E aí, voltei para aquele aplicativo depois eu tive esse sonho, acho que depois de uns 2, 3 meses. Eu voltei, vou pegar o aplicativo aqui, vou ver. Porque na minha lista de contatos, eu sempre tinha me relacionado só com loiras. Então não tinha morenas, assim. Enfim, aí voltei para o aplicativo. Comecei a ver lá as opções na época. E aí eu vi a Lilian, a minha atual esposa. Quando eu vi, na hora eu lembrei do sonho de meses atrás. Eu falei, é ela. Aí eu dei o like e tal, e ela já tinha me dado também que gosta também de mim, né, o coraçãozinho lá. E aí abri o chat pra conversar. Aí eu já comecei a mandar um monte de mensagem pra ela assim, porque ela tinha colocado uma foto lá com o sorriso dela apenas, dizendo que ela era cristã, toda umas notas lá. E eu falei, olha, eu também sou cristão, e não sei o quê. Comecei a encher ela de mensagem. Já começou a mandar desesperado, versículo, falei, já falei, estudar a Bíblia, sou pastora aqui. Eu fui, porque eu falei, é ela que eu sonhei com essa mulher, e é ela. E eu comecei a mandar um monte de mensagem pra Lilian, né? E aí a gente começou a conversar, a gente depois a gente se encontrou, e aí comecei a namorar com ela. E ela, nesse namoro, como eu falei, ela me colocou limites. Ela falou, comigo não vai ser bagunçado que nem era da tua vida. Se você quiser, é assim, entendeu? É namorar pra casar, tudo direito. E eu falei, não quero. Aí também não, né? Você já achou que era muita coisa? Eu achei que era demais. Que coisa chata, ela tá exagerando. Tá exagerando. Não vou aguentar. Por mais que Deus tivesse me mostrado, eu ainda estava bem preso ainda com raízes no mundo, entendeu? E então eu falei, não quero, vou desistir dela e pronto. E aí eu acabei conversando com um amigo meu na época e contei pra ele, falei, vou desistir dela, eu gostei dela, ela é bonita, mas eu ela tá exigindo que pra acontecer alguma coisa só depois do casamento, eu não quero. Aí ele falou assim, por que você você sempre namorou de uma forma mundana? Tradicional ali, se envolvendo com todo mundo. Por que você não faz diferente dessa vez? Porque se Deus não te abençoar em um mês, deixa ela. Por que você não faz isso? Aí eu falei, um mês?
tá bom, vou tentar fazer diferente do que eu sempre fiz. Como se um mês fosse uma eternidade, Exatamente. Né? Nossa! Foi um mês. E nesse um mês, eu sou publicitário, né? Eu sempre trabalhei fazendo anúncios para grandes marcas aí. E eu sempre tive vontade de entrar em uma agência de publicidade em específico. E eu sempre chegava na trave e não entrava. Só que naquele mês, resgataram o meu currículo e falaram, você quer vir fazer uma entrevista aqui e tal? Eu falei, nossa... Quando você pediu a benção, você falou, vou dar um mês para ver se ele vai me abençoar. Você colocou algum plano, tipo, no profissional, quero que ele me abençoe nessa área ou nessa ou nessa? Você deixou em aberto? Deixei em aberto. Porém, eu sempre sofri muito na minha área financeira. Eu fui... muito, assim, pisado, passei uma dificuldade muito grande financeira. Então, e eu sofri bastante nessa área. E eu queria trabalhar nessa agência, né? E Deus abriu a porta para mim daquela agência que eu queria. Então, eu entendi... Você entendeu que era algo bênção. assim, que Deus abriu a porta para mim. Então, dali eu falei, pronto. Então, aí a gente começou a namorar. E ela, sabiamente, que a mulher edifica a casa, ela foi muito sábia, porque ela logo me chamou para o encontro com Deus. Sim, que ela era convertida, eu ainda estava querendo, mas estava ainda naquilo lá, né? Precisava se fortalecer mais. Sim. E aí eu fui para esse encontro com Deus. E realmente lá... Eu fui, ainda lembro que no ônibus, quando a gente estava indo para esse retiro, eu estava extremamente assim, eu quero ter um encontro com Deus. Eu encontro com Deus, então Deus vai descer, vai aparecer lá e eu vou me encontrar com Deus, porque chamava encontro com Deus e ninguém me falava como que era. Eu falei, eu quero saber como que é isso, eu quero encontrar Deus. Sim. E de fato, ali eu tive um encontro com Deus, Deus se revelou para mim de uma forma... Não consigo nem descrever para você.